Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, sabe o que você faz? Vai lá! Compartilha com seus inimigos e se vingue deles, tá bom? Também não esqueçam de estar ativando todas as notificações do canal para receber em primeira mão o conteúdo, assim que ele chegar no YouTube. Também, antes de irmos para o relato de hoje, quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, por estarem sempre aqui comigo, dando aquela força para o canal e fazendo o sonho desse canal a mais linda realidade, tá bom? Muito obrigado mesmo! E agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. Relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural e nunca duvido dos relatos que me chegam, tá? Vamos lá, meus amores. O relato é A Moça do Cemitério, a Adoção e o Lobisomem. Olá, Angel. Me chamo Lúcia. Nome fictício, é claro. Hoje em dia, já tenho 66 anos. Moro em uma fazenda bem no interior do Paraná. Faz pouco tempo que mudei, mas vocês entenderão isso no decorrer do relato. O que venho a relatar aqui para você e a todos os seus aterrorizados, lembrando que sou uma aterrorizada também, é algo sobrenatural a tal ponto que muitos poderão até não acreditar. Mas, por mais fantasioso que possa parecer o relato, é a história da minha vida e ainda é a minha realidade. Tudo teve início no ano de 1977. Eu estava prestes a completar 22 anos de idade e tinha acabado de me casar. Eu estava feliz, planejando tudo para minha festa de aniversário. Mas o destino, como sempre, não anda de acordo com o que planejamos. Poucos dias antes do meu aniversário, perdi minha mãe para uma doença maldita que só descobrimos quando já era tarde demais. O que aconteceu com minha mãe me destruiu por dentro e quando chegou o tão esperado dia do meu aniversário, eu não estava com vontade de ver e nem falar com ninguém. Passei a maior parte do dia trancafiada no meu quarto chorando. Quando eram umas 2h, 2h30 da tarde, naquele mesmo dia, comecei a sentir uma vontade, ou melhor dizendo, uma necessidade muito grande de ir ao cemitério visitar o túmulo da minha mãe. Então me troquei, peguei o carro do meu marido, porque naquela época as mulheres não dirigiam e nem tinham carro. Eu era uma das poucas exceções. Peguei o carro do meu marido e fui ao cemitério. Chegando lá, fui para a sepultura da minha mãe e quando cheguei desabei. Chorei muito e comecei a falar quanta falta ela me fazia, que aquele era o pior aniversário de toda a minha vida, entre outras coisas. Depois de vários minutos, chorando lá, acabando de chorar, me recompus. Acendi uma vela, rezei, respirei fundo e comecei a caminhar em direção à saída. E quando eu estava quase saindo do cemitério, comecei a ouvir um choro desesperado.
Olhei rapidamente para a direção de onde vinha o choro e vi que vinha lá dos túmulos abandonados, sabe? Os túmulos que ficavam mais afastados. Vi uma jovem mulher, mais ou menos da minha idade, sentada em um daqueles túmulos, chorando copiosamente. Eu fiquei comovida com as lágrimas dela. Afinal, eu mais do que ninguém conhecia a dor da perda naqueles dias. Dei meia volta e fui lentamente em direção a ela para tentar confortá-la. Senti que se eu me doasse um pouco para alguém, minha dor se tornaria mais branda, mais suportável. Me aproximei dela e perguntei se eu poderia ajudá-la de alguma forma. Ela então me respondeu, me olhando fixamente com aqueles olhos negros, negros como noite sem lua. Jamais esquecerei aqueles olhos. Disse que eu poderia ajudá-la sim, mas primeiro ela teria que me contar a sua história e se eu estava disposta a perder um bom tempo para ouvi-la. Eu lhe disse que sim, que ela poderia levar o tempo que fosse preciso. Afinal de contas, eu não tinha nada de mais importante para fazer aquela tarde. Se eu fosse para casa, iria me trancar no quarto e continuar chorando. Aí então, ela começou a contar-me a sua história. Moça, me chamo Karine e desde criança fui muito sensitiva. Sempre gostei de vir aqui no cemitério brincar e ir em velórios. Você pode até não acreditar em mim, mas sempre que uma pessoa que morria ficava vagando tanto em seus velórios como aqui mesmo no cemitério, eu conversava muito com elas, até elas entenderem que não faziam mais parte desse mundo. Assim, eu fazia minha parte com muito carinho, ajudando aquelas pobres almas seguirem adiante. Muitas delas relutavam em ir e pediam para mim levar mensagens delas para os seus familiares. Só assim elas aceitavam seguir em frente para poder descansar em paz. Bom, eu não estava acreditando muito nas palavras daquela mulher. Para mim, ela estava ficando maluca. Isso se não fosse uma louca varrida desde o nascimento, né? Mas deixei ela continuar a falar. E ela então continuou. Mas esse dom acabou complicando minha vida, moça. As pessoas, quando eu levava as mensagens de seus familiares, me julgavam como louca e acabavam se afastando de mim. Me chamavam de a louca dos defuntos, a doida do cemitério, a maluca que fala com almas penadas, entre outras coisas bem feias que falavam para mim. A única pessoa que me compreendia e me entendia, me dava amor e carinho, era minha mãe, mas ela também faleceu na minha adolescência. Aí então eu fiquei sozinha no mundo, sem família. Tinha que fazer algo para sobreviver. Comecei a trabalhar nas colheitas de café e nos cortes de cana para poder me sustentar, né? Mas as pessoas raramente se aproximavam de mim, mesmo no trabalho. Tinham medo da maluca dos mortos, como eles me chamavam. E assim eu segui a minha vida, até pouco mais de 1 ano e meio atrás. Eu
meus mortos e o desprezo dos vivos. Como eu disse, há pouco mais de 1 ano e meio atrás, conheci um rapaz, um colhedor de café, durante a colheita. Ele já tinha quase 30 anos de idade. Era muito calado e, como eu, também era muito solitário. Acabamos nos atraindo muito rapidamente e em menos de 1 semana já estávamos morando juntos. Contei a ele meus segredos e ele compreendeu. Pela primeira vez na vida, alguém que não fosse minha mãe tinha me ouvido, me aceitado e me compreendido. Ele pegou em minhas mãos e disse que todos nós tínhamos segredos e que ele não era diferente. Estávamos felizes juntos. Eu até estava grávida. Nós nos completávamos com nossa solidão. Tinha algumas noites que ele sumia misteriosamente e só voltava no outro dia de manhã. Mas, como ele me disse, ele também tinha seus segredos e eu respeitava. Eu não disse, moça, mas moro em uma casa afastada da cidade, aqui mesmo, pertinho do cemitério, quase entrando no mato. E há 2 noites atrás, vi meu mundo ruir. Meu esposo estava se preparando para mais uma de suas saídas noturnas. Mas antes que ele saísse, uma caminhonete parou em frente da nossa casa. E dessa caminhonete desceu 2 homens armados. Meu esposo arregalou os olhos. Assustado demais, deu para ver o medo em seus olhos. Ele, tremendo, pediu para que eu fugisse e salvasse nosso bebê. Então, eu tentei sair pelas portas dos fundos, mas outra caminhonete chegou e me cercou. Me lembro de ter tomado um tiro e ter caído no chão. Depois disso, meu marido, quando me viu caída no chão, acho que ele achou que eu estava morta. Ele soltou um urro que não era nem de longe o som de um ser humano. E os olhos dele ficaram amarelos brilhantes, um negócio que eu nunca vi em toda a minha vida. Vi o corpo dele mudando, pelos negros crescendo, e ele começou a rolar no chão, gritando e grunhindo. Ele estava se transformando em um monstro horrível, todo deformado. Mas enquanto ele rolava pelo chão, aqueles malditos homens das caminhonetes crivaram o corpo dele de balas e jogaram ele na caçamba ou carroceria da caminhonete, como se fosse um porco recém-abatido. Depois me arrastaram e me jogaram junto com ele. Conforme a caminhonete saculejava, eu via, pelo clarão da lua cheia, meu marido morto ali do meu lado. Não sei da onde tirei forças e me joguei da caçamba da caminhonete e caí numa estrada de terra. E vi a caminhonete com o corpo do meu amado marido sumindo, sumindo noite adentro. Depois disso, só tenho flashes de memória. Primeiro, uma ambulância. Depois, um hospital em uma sala de cirurgia. Depois, em minha casa. Depois eu estava na minha casa, só que sem minha barriga, sem meu bebê na minha barriga. Não consigo entender o que aconteceu.
Já tentei ir até o hospital perguntar o que houve com o meu bebê, mas não consigo. Só consigo vir da minha casa até o cemitério e do cemitério até a minha casa. Já estou assim há quase 2 dias. Você pode me ajudar, sim. Vai até o hospital para mim e diga que me conhece e pergunte do meu bebê. Não se esqueça, me chamo Karine e moro em uma casinha de pau a pique, aqui pertinho do cemitério. Olhei para ela incrédula. E ela continuou, parecia que estava ficando agressiva. Eu imploro, vai até o hospital. E começou a chorar desesperadamente, gritar. Aí eu acabei por medo, prometendo para ela que eu ia até o hospital. Saí andando bem rápido do cemitério, meio atordoada com as coisas que ouvi daquela doida. Assim que saí, olhei para trás na direção do túmulo onde ela estava sentada. Mas aquela mulher tinha desaparecido. Meio assombrada com a situação, corri até meu carro, entrei e travei as portas. Eu estava suando frio, tremendo, o coração palpitando. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, pois eu estava começando a cogitar a possibilidade de acreditar naquela história absurda daquela mulher. Onde já se viu ver fantasmas, casar com lobisomem ou morar com lobisomem, a mulher não conseguir sair do cemitério, não conseguir ir para o hospital, era muita loucura. Comecei a dirigir bem devagar, pois eu estava meio tonta com aquela situação. Quando olhei pela janela do carro, vi uma casinha de pau a pique bem afastada da estrada, quase na divisa do mato. Naquele momento, senti um arrepio horrível na espinha e acabei perdendo a direção do carro e batendo em um palanque de cerca. Sorte que eu estava devagar e só amassou um pouco a frente do carro. E demais foi só o susto e um corte na cabeça. Por sorte, estava passando um conhecido e parou para me ajudar. Deixamos meu carro lá e ele me levou até o hospital para ver se eu precisaria levar alguns pontos, no corte que acabei fazendo na cabeça. Assim que fui atendida na recepção, ele disse que iria na minha casa avisar o meu marido. Mas antes de sair, aquele desaforado olhou para mim e disse: "Isso que dá a mulher pegar o carro do marido. Quem sabe depois desse susto você entenda que carro é coisa de macho." Fiquei com vontade de responder à altura, mas ele tinha me ajudado. Então achei melhor engolir a seco, E entrar, fazer, o curativo, tomar os pontos em minha cabeça, enfim. Depois desse procedimento, o médico me passou uma injeção que não me lembro o nome agora, pois já faz muito tempo, E disse que eu teria que passar a noite ali, em observação, pois como eu tinha batido com a cabeça, não poderia descuidar. Segui a enfermeira até o quarto onde eu ficaria e passamos em frente do berçário do hospital. E eu parei, E olhei pelo vidro e vi um único bebê que estava lá. Era o bebê mais lindo e fofo que eu já tinha visto em toda a minha vida. E no bercinho do bebê tinha uma plaquinha escrito Vitória. Suspirei e comentei com a enfermeira: "Que nome lindo!"
A enfermeira baixou os olhos e disse: É, nós aqui do hospital que demos esse nome a ela. A pobrezinha vai para adoção, mas acho difícil alguém querer adotá-la. Mesmo já imaginando no íntimo a resposta da enfermeira, perguntei: Por quê? Por que esse bebezinho tão lindo vai para adoção? Aí a enfermeira me falou: Essa linda bebezinha que você está vendo é filha de uma mulher louca que morava perto do cemitério e achava que falava com mortos. Eu senti um tremor no peito e perguntei: Achava? Por que ela achava? Não acha mais? Aí a enfermeira respondeu: Sim, achava, porque essa madrugada completará 2 dias que acharam ela baleada, quase morta em uma estrada de terra, quase na saída da cidade. Ela já chegou aqui no hospital sem vida, mas milagrosamente o médico de plantão era muito bom e conseguimos salvar o bebê por meio de uma cesariana de emergência. E por isso decidimos todos aqui, em comum acordo, dar o nome a ela de Vitória. A mãe da pobre foi enterrada sem nenhuma cerimônia ontem mesmo, em um túmulo que foi doado pela prefeitura a pedido do hospital. E a bebezinha dificilmente alguém vai querer, pois pode ter herdado a loucura da mãe. Fiquei a noite toda acordada, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Eu tinha conversado com a mulher aquela mesma tarde, no cemitério. Ó céus! Eu tinha conversado com uma alma penada. No outro dia de manhã, o médico veio me ver e disse com um sorriso que eu estava bem, que tinha sido apenas um susto e que eu já poderia ir para minha casa descansar. Quando o doutor já estava saindo do quarto, eu o chamei de volta e disse que eu queria adotar aquela bebezinha que eu tinha visto no berçário. O médico disse que seria fácil, mas achou melhor me avisar que o bebê em questão poderia ter problemas neurológicos hereditários e poderia ser problemas seríssimos. Eu disse que não tinha problema. Eu a criaria como minha filha. Já saí do hospital com minha pequena Karine Vitória nos braços. Coloquei o nome de Karine como a mãe dela, para o espanto do meu esposo, que depois de esbravejar um pouco, aceitou de bom grado. Bom, naquela época era muito fácil adotar uma criança. Já no caminho de casa, senti uma vontade de ir no cemitério. Então pedi para o meu esposo que me levasse, até lá. Deixei o bebê com ele no carro e fui até o túmulo onde aquela mulher conversou comigo. Me ajoelhei, rezei e disse para ela seguir em paz, pois a filha dela estava bem e que eu cuidaria daquela criança com todo o amor e carinho do mundo e mais, daria minha vida para proteger a dela. Não vi nada de anormal aquele dia no cemitério, mas quando saí de lá, senti uma paz tão grande como nunca tinha sentido na minha vida. Sabe aquela paz na alma? Foi isso que senti. Hoje, já estou com 66 anos. Posso dizer que Karine Vitória só me trouxe alegrias. Sempre tive um certo medo não, um pavor. Não dela ser sensitiva como a mãe, mas de virar bicho, como o pai dela.
Mas isso também nunca aconteceu. E olha que a minha menina já está com 44 anos. Mas como nada é perfeito, há poucos meses tivemos que nos mudar para uma fazenda isolada, bem rápido, pois o meu neto, filho de Karine Vitória, minha filha do coração, depois que completou 13 anos de idade, pegou uma mania de comer carne crua. E às vezes, quando ele fica muito nervoso com alguma coisa ou com muito medo, os olhos dele mudam, ficam amarelos brilhantes e ele rosna igual a um cachorro. Ele não fica agressivo nem nada, mas acabou herdando o lado monstro do avô. Eu tenho quase certeza disso. Por isso, achamos melhor morar em um lugar mais afastado, como uma fazenda, para preservá-lo caso essa situação piore. Beijos, Angel. Obrigado por contar meu relato, a história da minha vida. Por segurança, os nomes já foram trocados. E aí, meus aterrorizados, deixem nos comentários o que vocês acharam do relato de hoje. Eu vou dar a minha opinião. Eu achei muito interessante e estou vendo que cada vez está vindo relatos mais interessantes para ser compartilhado com vocês aqui. Já gostei muito. E se você também gostou, deixe o like, pois o seu like é muito importante para o canal. O seu like faz o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e aí envia para mais pessoas e a nossa família Angel Black Contos de Terror aumenta cada dia mais. Também peço para vocês que gostaram compartilhar e assim a família Angel Black continua crescendo. E eu, a contrapartida, como eu sempre digo, vou fazer de tudo para melhorar cada dia mais o conteúdo para vocês, tá bom, meus amores? Falando em conteúdo, eu quero pedir para você que passou por aquela experiência com o sobrenatural, ou você que ouviu uma história incrível de alguém que passou por essa experiência, ou você que escreve aquele conto fantástico que faz a nossa mente viajar, manda para o e-mail do canal. Assim a gente vai estar compartilhando com muito mais pessoas. E será uma honra para mim compartilhar a sua experiência, sua história ou o seu conto com todos os aterrorizados, tá bom, meus amores? E o e-mail do canal é lusanjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Meus amores, logo teremos live pra gente conversar e matar a saudade, pois já estou morrendo de saudade de conversar com vocês, tá bom? Também quero aproveitar e agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Muito obrigado mesmo, galera. Quero agradecer também a todos os grupos e páginas do Facebook que divulgam o meu trabalho, tá bom? Também quero agradecer a vocês, meus amores, meus queridos aterrorizados, pois sem vocês não teria canal, não teria Angel Black. Muito obrigada mesmo. E vou parando por aqui, deixando com vocês um pedacinho do meu coração. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos, tá bom?